Pai do Senhor, queridos, quer saber sobre orar certo, corretamente? Vem comigo, permaneça nesse vídeo. Eu tenho uma dica muito importante para te dar. Vem agora. Pai do Senhor, queridos, Deus abençoe. Mais um vídeo de cultura da oração. Fique comigo que é muito importante a informação que eu tenho para compartilhar com você. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1 e versículo 11, olha só o que diz. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Olhe para cá, entenda essa palavra. Ana por muito tempo orou ao Senhor por um desejo que ela tinha, e o desejo era legítimo, ela queria ter um filho, e isso é extremamente legítimo. Mas Ana orava pelo desejo e não pelo propósito. Esse é o problema. Ana queria uma coisa certa, mas fora do propósito de Deus. O texto que lemos, esse versículo fala exatamente quando Ana entende o propósito de Deus. E aí então ela ora corretamente. Ela então alinha o desejo que ela tem de ter um filho com o propósito de Deus. E ela então vota ao Senhor, faz um voto de que se Deus desse um filho a ela, ela entregaria ao Senhor todos os dias da sua vida. E a gente precisa entender isso. Ana orou por muitos anos e não foi respondida porque estava fora do propósito. Olha só, Ana era serva de Deus, Ana temia Deus, Ana buscava Deus, Ana amava Deus, mas estava fora do propósito. E esse é o perigo para muitos de nós. Às vezes nós amamos a Deus, oramos a Deus, adoramos ao Senhor, estamos à casa de Deus, mas estamos fora do propósito de Deus. E aí estamos orando e a resposta não vem. Por quê? Porque a oração está fora do propósito. Então é preciso, na oração, a gente estar no propósito de Deus. Por quê? Por que propósito de Deus? Porque Deus exige? Não. Porque o propósito de Deus é sempre melhor do que o nosso desejo. Olhe, Ana queria apenas um filho. Deus queria dar um juiz, um homem que seria o juiz de toda a nação, seria o sacerdote de toda a nação. Samuel iria restaurar o culto ao Senhor. Ele seria o sacerdote que iria restaurar o culto. Então, querido, a gente precisa entender que às vezes nós temos desejos legítimos, a restauração da nossa casa, a bênção dos nossos filhos, a bênção do nosso matrimônio, mas às vezes o desejo está fora do propósito. Às vezes a gente quer uma coisa certa, mas de maneira errada. E Ana orou por muito tempo da sua vida, sem ser atendida, e ela mesmo não entendia, porque é normal que uma mulher queira ter filhos, mas Ana queria ter filhos fora do propósito de Deus, fora do plano de Deus, fora da glória de Deus. Queridos e amados, entenda que toda oração que Deus ouve é a oração que está dentro do propósito dele. O teu desejo pode ser legítimo e a gente tem que ter cuidado com isso, porque o que confunde é, às vezes, o desejo é legítimo, mas o propósito está fora da glória de Deus. Até que Ana entendeu, até que Ana compreendeu que o desejo dela precisava estar dentro do propósito de Deus. Então, ela faz esse voto, nesse versículo que lemos do capítulo 1 do livro de 1 Samuel, versículo 11, olha só, e votou um voto, quer dizer, fez um propósito. Voto é propósito, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei
todos os dias da sua vida. Glória a Deus! Ana entendeu o propósito. Então o que Ana fez? Ela pegou o desejo que ela tinha, que era legítimo, e colocou esse desejo dentro do propósito de Deus. Então ela foi ouvida. Olha o que diz no versículo 19. Olha o que diz no versículo 19. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela. Glória a Deus. O Senhor só se lembra de Ana quando Ana entende o propósito de Deus e começa a orar no propósito, pelo propósito, dentro do propósito. Irmão, você pode ser servo de Deus, você pode amar a Deus, você pode adorar ao Senhor como Ana fazia, mas se a sua oração não estiver dentro do propósito de Deus, ela não será respondida. Então Deus espera até que Ana entenda o propósito. Então depois Deus se lembra de Ana. Queridos, coloque a sua oração dentro do propósito de Deus. Oração que Deus ouve é oração dentro do propósito. E como eu já disse aqui, o propósito de Deus é sempre maior e melhor do que o nosso desejo. Às vezes nós estamos orando por algo pequeno e Deus quer nos dar algo grande. Às vezes nós estamos orando por algo tão temporal e Deus quer nos dar algo eterno. Queridos, por favor, quem sabe você não foi respondido, tem orado, tem buscado, como Ana fez, e não obteve resposta. Por quê? Porque a oração está fora do propósito. Coloque a sua oração dentro do propósito. Coloque os seus desejos dentro do propósito. Porque Deus atende o desejo de Ana, mas depois que ela coloca dentro do propósito. Se você continuar lendo essa história, você vai descobrir que Ana teve filhos e filhas, mas depois que ela entrou no propósito. Não foi só Samuel que Ana teve como filho, Ana teve outros filhos depois. Deus abençoou Ana com outros filhos, mas Deus só queria que Ana entrasse no propósito. E Ana orou anos, sofreu anos, passou por afronta por anos, por não entender o propósito de Deus, por estar nos seus desejos, por pensar que os seus desejos estavam na vontade de Deus. E ela então sofre por anos, até que um dia ela entende que precisava entrar no propósito de Deus. Entre no propósito, coloque o seu desejo no propósito, então você será ouvido, tá bom? Por favor, deixe o seu comentário, deixe o seu like aí e se inscreva no canal para receber mais palavras como essa. Deus abençoe, ore com propósito. Até a próxima palavra.